E aí já estão sentindo aquele cheirinho de fim de Campeonato Brasileiro? Pois é, não parece mais vários times com 26 rodadas, a tabela completa, né? São poucos, na verdade, com relação à minoria, né? São 8 times com todos os jogos, todos os 26 jogos completos, mas o resto tem 25, 24, então dá para botar nessa conta que faltam 12 rodadas, nos aproximamos da contagem regressiva para o fim do Campeonato Brasileiro, o meu campeonato preferido, né, de todos, de todos. Escolha um, Campeonato Brasileiro, 26ª rodada finalizada e a grande vitória, antes da gente falar dos jogos e da tabela, para mim é do Palmeiras, né? Como você responde a uma derrota fora de casa num confronto direto, como foi a derrota para o Bahia na Fonte Nova, vencendo no jogo seguinte e convencendo. O Palmeiras faz um 3-0 que quando fez o 3-0 é até assustador, né? Foram 3 chutes do Palmeiras, 3 do Vasco e tava 3-0. Mas uma efetividade de quem tem essa dupla aqui. E desde que essa dupla se encontrou, se encaixou, se ligou, vencendo o Palmeiras com o futebol mais concreto do Palmeiras no ano. Ainda teve a chegada do Andreas e por aí vai. É um time muito mais sólido do que vinha sendo, né? Já era, mas assim, o nível de solidez do Palmeiras é um pouco acima da média, para não falar muito. E esses caras estão encontrando os resultados. Flaco Roque, mais uma vez, agora 2 gols do Flaco, 1 gol do Vitor Roque, se encontrando sempre, é o arco e a flecha, é o Palmeiras com sua dupla de atacantes, sendo muito feliz nesse momento, mas ainda atrás, na caça do Flamengo. Palmeiras que tem 2 jogos a menos, o Flamengo que tem 1. Esse jogo do Flamengo eu sei que é contra o Sport, então você já conta, né? Uma pontuação aí do Flamengo, pelo menos um pontinho. Acho que o Palmeiras deve pensar que o Flamengo já está, né, com essa garantia. Os do Palmeiras eu não me recordo, vou ser bem sincero, mas verdade é que o campeonato está muito bem disputado. Uma rodada que inclusive teve um Flamengo e Cruzeiro com o Cruzeiro assim, tendo que vencer, né? Você jogar no Maracanã com mais de 70 mil pessoas, inclusive, públicos nessa rodada foi um tema também. A gente pode falar sobre isso. Mas você jogar no Maracanã com mais de 72 mil pessoas nunca é uma obrigação. Mas o Cruzeiro, enquanto disputar o título e ter sido derrotado para o Vasco há pouco, você tem que recuperar essa vitória e nada melhor do que enfrentar o líder do campeonato. Acabou que ficou no 0-0. Primeira vez que o Cruzeiro, numa Série A, né, jogando contra o Flamengo, sai invicto. A última vez foi em 2013, quando os mesmos cruzeirenses foram felizes sendo campeões. Será que dessa vez vai? Naquele momento, o Cruzeiro era o time a ser batido do campeonato, agora é o Flamengo, né? Então tem esse cenário um pouco diferente, numa rodada que começou com um rival do Cruzeiro, abrindo ela em casa na Arena MRV, Atlético 0, Juventude 0, o jogo dos desesperados, mais ainda para o Juventude. O Galo tinha uma oportunidade de garantir 6 pontos em casa, né? Havia vencido o Mirassol na rodada anterior, e aí você vai para jogar contra o Juventude, abrindo uma rodada terça-feira, 9h30, o jogo mais oculto, né? Muitos, inclusive, só ficaram sabendo na quarta, quando a rodada de fato começou, porque tiveram vários e vários jogos, né? Só na quarta, praticamente metade da tabela, mais da metade da rodada foi efetuada. Na quinta, ontem, tivemos mais 3 jogos, né? Então o Atlético teve esse lamento, assim como o Juventude, né? Porque o Juventude fica numa situação mais complicada ainda, 25 jogos, 23 pontos. Então, acho que era um jogo dos desesperados, o Atlético para fugir, né? Já que o Atlético ainda está nessa zona, chegaria a 31, estaria em 12º, um pouco mais folgado e tranquilo, mas o campeonato do Atlético é um pouco desequilibrado, né? São 7 vitórias e 9 derrotas. Então, assim, o jogo contra o Juventude em casa, você conta, né, que essa pontuação seja feita, o Atlético não atingiu e ainda fica nessa zona de perigo, já que o Vitória venceu sua partida, inclusive, ainda bem, graças a Deus. Chega a 25 pontos e dá susto a essa galera aqui do Atlético Mineiro, pelo menos para baixo, né? Atlético, Inter e Santos. Ficam um pouco ressabiados ainda, o Galo que tem 2 jogos a menos, mas ano passado viu no que deu, né? Foi levando até o final do campeonato, quando chegou na última rodada tinha chances reais de rebaixamento e só não caiu porque ganhou do Atlético Paranaense, acabou rebaixando o Atlético Paranaense, né? Então nessa eu acho que o Atlético Mineiro tem que se ligar, porque senão corre riscos, né? Então assim, o Vitória vencer
continua assombrando um pouco essa galera daqui, que não mantém, né, uma regularidade, não consegue conquistar uma série de vitórias. Então você fica um pouco mais ressabiado. O Juventude continua num marasmo, né, com o Carpini pontuando ali, pontuando aqui, mas perdendo os jogos e sem conseguir de vez se fortificar no campeonato. Na rodada passada eu falei que esse Z4 aqui era muito difícil de se mexer até o final do campeonato. E eu ainda acredito nisso, até apesar de ser torcedor do Vitória, eu admito que é uma situação bem delicada para esse Z4 ainda. Acho que todo mundo que está aqui tem que empilhar uma série de vitórias, ainda mais agora que faltam 12 rodadas, para a gente realmente falar, pô, agora, né, o campeonato fica mais ameaçado para a galera lá de baixo. De qualquer forma, a pontuação ainda é possível, matematicamente até para o Sport, né, mas eu acho que Sport e Fortaleza ficaram numa situação muito delicada a partir de agora. O Fortaleza que perde em casa, com um jogador a mais por grande parte do jogo, mais de 35 mil pessoas no Castelão, falando sobre públicos inclusive. Sport colocou 14 mil na ilha. Tá? 14 mil na ilha. O Vitória colocou 16 mil no Barradão. O Fortaleza colocou 35 mil no Castelão. Salvador e Recife com chuva. Assim, 3 times do Z4. Afundados. Antes da rodada começar, a distância era de 6 pontos do Z4 para o primeiro fora, que é o Santos. Na verdade, quando o Santos empata, a distância fica de 6 pontos. Então, assim, que resposta dessas 3 torcidas que tiveram públicos maiores do que Botafogo e Bahia. Duelo por Libertadores, o Botafogo colocou 8 mil pessoas no Newton Santos. O Inter colocou 10 mil no Beira-Rio contra o Corinthians. O Santos, num duelo direto contra o Grêmio, colocou 9 mil na Vila. A Vila que não tem essa capacidade toda, mas é bem mais do que 9 mil. Então, uma rodada em que os leões nordestinos dão uma resposta assim: fomos à guerra, fizemos a nossa parte. Só o Vitória saiu como vencedor, né? O Sport empata numa arbitragem inacreditável do senhor Rafael Claus, mas assim, não vejo motivo para tanta reclamação assim. O Sport está querendo anulação do jogo e aí eu acho já demais. Porque o Rafael Claus, ele erra durante as circunstâncias do jogo, mas a decisão foi acertada. Porque pênalti foi. Pênalti do Luan Cândido foi pênalti pro Fluminense. O que é contestável é como ele conduziu até marcar essa penalidade. Ele daria uma falta, não deu, deixou o jogo seguir, teve o pênalti. Quando acontece o pênalti, ele volta atrás na falta, em que ele não tinha dado, mas ele tinha olhado. E aí ele tem que inovar, enfim. Fez um bololô, era só ter deixado seguir de fato e ter marcado o pênalti. Acontece que a condução dele trouxe o benefício da dúvida e o Sport tem toda a razão de reclamar. Agora, pedir anulação da partida já é demais. Teve um gol anulado do Fluminense também, né? Bem anulado pela falta do jogador do Fluminense no início da jogada, em que estava na frente do Rafael Claus e ele não deu a falta naquele momento. Então, uma arbitragem confusa, mas assim, um resultado ok, né? O Fluminense lamenta muito porque era até os segundos finais vencendo por 2-1 e conquistando uma vitória importantíssima, a segunda do Zubeldia em 2 jogos. Acontece que agora um empate e uma vitória para Zubeldia no comando técnico do Fluminense. Outro time que comemora uma vitória no final foi o Internacional, e com um pênalti que eu não achei pênalti, não considero pênalti. É uma mão de contato, né? Muita gente fala, tá segurando a camisa, é puxão. Não, ele tá segurando, ele tá tendo uma referência ali. Quem se move para a camisa se esticar é o jogador adversário. Então, assim, eu tô segurando a camisa, eu vou correr para trás, a camisa vai esticar, mas eu tô só segurando. Quem faz essa força para parecer um puxão é o jogador adversário. Essa aqui é a referência de contato. Futebol é esporte de contato. Essa é a referência de contato, ele não tá puxando. Quem se move para fazer esse movimento de puxão é o jogador do Corinthians, e aí o árbitro acabou induzido, o que não pode acontecer. Mas no segundo final, faltavam 5 segundos para o jogo acabar, o Corinthians conseguiu correr esse risco e tomar esse empate aí, que não foi justo, mas acabou sofrendo no final, e o Inter consegue esse ponto, assim como o Santos, outro time que nos minutos finais, o Santos, depois de 703 bolas na trave, consegue o gol com Lautaro Dias, que chegou sendo importante, tá? Chegou a ser especulado no Vitória, o senhor, inclusive, e eu não queria de jeito nenhum. Não gostava do jogador, né? Não gosto, assim, característico mesmo. Mas vem sendo importante para o Santos. Mais um gol importante contra o Grêmio. O Grêmio que ia embalar de vez, ia chegar a 35 pontos depois do Grenal, né?
consegue resultados impressionantes para o Grêmio que vinha sendo, mas acabou lamentando nesse momento final do jogo, né? Aos 42, salvo engano, o Santos empata, e a partir dali se dá por encerrada, né? Agora a gente pode ir para o jogo do Palmeiras, que para mim foi a grande vitória do campeonato na rodada 26, quando o Palmeiras responde a uma derrota vencendo o Vasco por 3-0 nesse contexto de ter o Flaco Roque, essa dupla como consolidada, mais um resultado, né, digamos que trazido por eles, porque efetivamente são os gols que dão as vitórias no futebol, e dos pés, mais uma vez, de Vitor Roque e Flaco Lopes, esse resultado vai para o Palestra, que chega aos 52 pontos, né, com 24 jogos. Então já dá um susto no Flamengo, porque com mais 2 vitórias, o Palmeiras chegaria aos 58, correto? Mais uma vitória, o Flamengo chega aos 58. Então estaria tudo empatado. Digamos que os dois vençam seus jogos atrasados. Flamengo 58, Palmeiras 58. Os dois com... Não, na verdade o Palmeiras passaria. Pronto, temos aqui o mistério desvendado. O Palmeiras teria 18 vitórias, o Flamengo 17. E aí o Palmeiras seria líder do campeonato, então dá mais valor ainda a essa vitória contra o Vasco por 3-0 no Allianz Parque. Outro jogo em São Paulo foi Mirassol. Eita, passou uma mosca aqui do nada. Mirassol e Bragantino. O Mirassol, um time que ainda não perdeu em casa e não perdeu também no final do jogo. Não tão no final quanto esses outros mencionados, mas o Reinaldo, nos momentos finais, consegue o empate. Reinaldo, 8 ou 9 gols já na Série A do Campeonato Brasileiro. Mais um agora, mais um decisivo. O Mirassol ainda não perdeu como mandante. Uma campanha impressionante do Mirassol. 25 jogos, 11 vitórias, 10 empates, apenas 4 derrotas. E agora mostrando sua força, né? Num clássico do interior contra o Bragantino. O Bragantino que tá fazendo um campeonato bem do equilibrado, né? Bem do equilibrado estavelmente, né? Acho que o Bragantino tá numa fase aí de terminar nesse meio de tabela entre a 9ª e a 12ª colocação. Seria justo um campeonato fantasma do Bragantino, podemos dizer assim, né? Consegue um resultado ali, outro aqui, ali, perde cá. Você acha que vai vir pra zona, mas já recupera na outra rodada. Então, um campeonato sem sustos. Tem que ver o que o Bragantino, enquanto empresa da Red Bull, pensa. Acho que não incomoda tanto esse fato de não ir para a Libertadores, né? Acho que é uma SAF muito mais de revelar jogadores e revender, então acho que essa não é uma preocupação do Bragantino no momento. Enquanto isso, o Mirassol tá ali, quietinho na dele, em quinto, aí vai pra quarta, desce pra sexto, aí volta pra quarto, fica em quinto, 25ª rodada pro Bragantino e mantido aí no G6 do campeonato. O último G6, né, possivelmente, de um Brasileirão. Ano que vem tende a virar G5 sem vagas em pré-Libertadores, com 5 vagas diretas. O Mirassol tá aproveitando aí essa margem de erro, que geralmente, depender do campeão da Copa do Brasil, se o Cruzeiro fosse campeão hoje, por exemplo, né, abriria mais uma vaga, viraria G7. Libertadores, Flamengo e Palmeiras estão nas semifinais, viraria G8. Então, o Mirassol está muito próximo de atingir essa vaga na Libertadores. Impressionante, primeira Série A dos caras sendo traçada dessa forma. Na quinta-feira, tivemos os 3 últimos jogos. Ontem, com Vitória vencendo o Ceará, um jogo feio, tenebroso, velho. Assim, muito feio. E aos queridos amigos do Ceará que vieram no meu vídeo, em que estava elogiando o Ceará, muitos falaram, pô, massa trazer um vídeo do Ceará. Outros falaram, meu Deus, está desmerecendo o Ceará, porque eu falei que o Ceará era um time fraco, um time ruim, assim como o Vitória é. Eu não tô falando que o Vitória era melhor, não tava falando isso. Mas é um time fraco no contexto normal, acabou de subir, não tem como você ter um time competitivo ao extremo. E com esse time, que eu considero abaixo, né, com relação a todos os outros 20 do campeonato, não o pior, tá? Mas fica numa régua abaixo, né? Tem os times que ficam na régua para cima, tem os times que ficam na média e tem os times abaixo. Eu considero o Ceará esse time abaixo individualmente falando, mas o conjunto, né, do Ceará vem sendo um conjunto muito bom. É um time que acabou de subir, faz um campeonato até então sem sustos, até então. Vamos ver como é que vai andar. E perdeu ontem num jogo feio, num jogo que a bola... Eu vi mais jogador no chão pedindo atendimento, vi mais substituição, né? Eu vi mais briga no quesito de imposição física, no quesito de roubar a bola, gritar, chamar a torcida, do que bola rolando. O Ceará, inclusive, teve muito mais posse, né? Foram mais de 60%, mas o Vitória falou.
Fiquem com a bola, eu fico com os 3 pontos. O Zé Marcos, que tinha sido um vilão do Vitória na Arena do Grêmio, falhou diretamente em 2 gols. No primeiro, inclusive, dando uma cabeçada para trás bizarra. Faz o gol da vitória do Vitória de cabeça. Né? Então a redenção no futebol ela acontece muito rápida. Foi o que aconteceu ontem no Barradão. Vitória importantíssima, essencial para o Vitória. Coisa que não aconteceu para Fortaleza, para a Juventude. O Vitória foi lá na rodada e fez, inclusive, é o único dessa parte aqui. Ó. Sport empatou, Fortaleza perdeu, Juventude empatou, Santos empatou, Inter empatou, Galo empatou, Vitória venceu. Então rodada fundamental para o Vitória. Se tinha uma chance era essa, foi agarrada. Agora tem que ter uma série de vitórias. Não adianta. As 5 vitórias do Vitória no campeonato foram isoladas. Não adianta serem vitórias isoladas agora nas últimas rodadas, porque você tem 12 jogos para vencer aí, basicamente 5. Empatar algumas e perder a minoria. Né? Vencer 5, 6. E é isso o que o Vitória tem que fazer. Esse é o campeonato que tem que ser trilhado. Consegue um bom primeiro passo. Já encostou no Santos, que joga na próxima rodada, inclusive, contra o Ceará. Então, o Ceará tem a chance de ajudar o Vitória mais uma vez, depois de ser derrotado para o Vitória. Ajudar vencendo o Santos. Por favor, torcedores do Ceará, tô com vocês. Vamos nessa. Para vocês se salvarem também, né? Chegar aos 34 pontos e ficarem tranquilos. Passando a régua, Fortaleza 0, São Paulo 2. Uma partida em que o Fortaleza bota 35 mil pessoas no Castelão. Tem todo aquele clima, mas mais uma vez, não deu. E aqui a distância é de 7 pontos. Pesado, pesadíssimo. São Paulo faz 1-0, tem um expulso. No primeiro tempo ainda, o Fortaleza não consegue marcar, não consegue empatar, não consegue virar. São Paulo mata no final com um jogador a menos, 2-0. E é o que eu falei pra vocês no resumo da rodada passada. Fortaleza vinha de 2 vitórias em 3 jogos, mas eram 2 vitórias contra a Vitória e contra o Sport. Então, assim, eu não tinha como ter uma projeção do Fortaleza. Porque quando saiu nesse meio entre Vitória e Sport para jogar contra o Palmeiras, tomou um 4-1. E o jogo contra o São Paulo era um jogo mais complicado. E o São Paulo está extremamente pressionado, eliminado de tudo na temporada, tendo que corresponder no Campeonato Brasileiro. Foi lá o São Paulo mais uma vez e venceu. Então o Fortaleza não tem uma projeção e não tem pontuação. O Vitória, por exemplo, no campo eu não vejo projeção. Não consigo ver o time arrancando todas essas vitórias. Mas na pontuação é possível. Então é o famoso, tá muito melhor, muito mais perto, né, do que um time que não consegue nem ter resultados, como é o Fortaleza nessa rodada. Digamos que o Fortaleza chegue aos 26 jogos do Vitória, vencendo. Chegaria aos 24, né? Então seria uma pontuação ainda menor do que a do Vitória. Então é uma situação bem mais delicada para o Fortal. E o São Paulo consegue um alívio, né? Depois de semanas, né, de conturbadas. Vitória importante com um jogador a menos, dá para falar assim. São Paulo 2-0 lá no Castelão. Encerraram a rodada Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, 1-0, em que admito não assistir o jogo porque estava na produção da minha página do Vitória, o Recanto do SCV, para quem não conhece. Inclusive, não sei se pedir mais, se inscrevam aqui no Recanto do Carlos Tavares, deixem um like, compartilhem com seus amigos, suas amigas. E tamo junto, chegaremos aos 5 mil no final do ano, palavra tem poder, não custa nada, né? Não custa nada. Se não for no final do ano, vai ser no próximo, por aí vai. Enfim, Flamengo 0-0 com o Cruzeiro, um jogo que pra tabela era muito importante, né? O Flamengo consegue manter essa distância, mas agora com esse susto. Como a gente havia feito a conta agora há pouco, Palmeiras vem pagando seus jogos, Flamengo pagando seus jogos, os dois vencendo, Palmeiras passa o Flamengo. Esse era um confronto direto. Mais importante ainda, talvez para o Cruzeiro, que já fica um pouco mais distante nessa disputa pelo título, por já ter os 26 jogos completos, né? Mas agora joga contra o Sport em casa. Então, é uma rodada que tende a, mais uma vez aí, olha, choque rei, né? Clássico em São Paulo. São Paulo e Palmeiras, Bahia e Flamengo. O Flamengo sai para jogar contra o Bahia. E o Cruzeiro joga em casa contra o Sport. A gente vai ver o que é que teremos a ser analisado na rodada 27 do Campeonato Brasileiro, que já começa amanhã. Com Fluminense e Galo, Bragantino e Grêmio, Inter e Botafogo, Corinthians e Mirassol. E por aí vai no domingo. Tá certo, rapaziada? Tamo junto. Esse foi o resumão da rodada 26 do campeonato. Um abraço para vocês. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem. E fui, que agora eu vou almoçar.